Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Simpósio BT Carry, direto do Shopping Leblon. Hoje abrimos a nossa série sobre um tema que já está mudando o chão da academia: inteligência artificial, pesquisa em saúde e práticas na atuação profissional do educador físico. Aqui, a proposta é clara: aproximar a ciência do cotidiano. Vamos discutir como a IA ajuda a pesquisar, prescrever e monitorar exercícios, integrar dados e transformar informação em decisão prática e pedagógica, sem perder de vista aquilo que é insubstituível: o olhar humano, a escuta qualificada e a construção de vínculo com o aluno. Aperta o play, participa com a gente e bora transformar conhecimento em prática. Começa agora o Simpósio BT Care, Shopping Leblon. Bem tenso, tá? Aqui todo mundo tem outras coisas para fazer ou problemas para resolver. E assim, a gente foca na nossa produtividade. Então, Yane, agradeço a Amanda por vir aqui disponibilizar aí um pouquinho do conhecimento de vocês e, cara, se divirta, pelo amor de Deus, por favor. Então, o Rafa vai apresentar a Amanda, não conhece ainda, a formação, e que ela vai trazer pra gente. Beleza. Galera, primeiro, obrigado, né, já retificando aqui o que o André falou sobre a presença, né? Importante pra caramba ter vocês juntos aqui, justamente pra gente, de fato, construir algo em cima do que a gente já vem trabalhando há muito tempo, que é esse desenvolvimento desse simpósio, né? Ele tem um propósito, obviamente, do programa de estágio, mas ele é aberto a todas as unidades. Eu acho que é uma oportunidade bem legal de troca e principalmente acrescentar de alguma forma o nosso trabalho, né, diário e profissional. Enfim, eu tenho a difícil tarefa aqui de apresentar a Amanda, né, mas alguns sabem, outros não, mas ela é minha esposa. Ela não é formada em educação física, ela é bióloga, formada pela Unirio, tá bom? Ela tem algumas especializações, algumas certificações da Google mediante a temática que a gente vai apresentar aqui hoje, que é a inteligência artificial. Tem um mestrado em ensino de biociência e saúde pela Fiocruz, é doutoranda, quer dizer, doutora, né? Já falta a defesa. Doutora em biociência e saúde também pela instituição Oswaldo Cruz. A Amanda trabalha já com pesquisa há muito tempo, ela sempre teve esse interesse, essa curiosidade pela ciência, e também essa curiosidade foi transferida para mim, e eu devo muito a ela o que eu tenho hoje de conhecimento em relação à pesquisa e evidência científica. Bom, nesse sentido, a Amanda também já percorreu alguns caminhos que se correlacionam também com a inteligência artificial. Ela trabalhou na educação básica no SESI, foi chefe no programa de robótica no SESI, e atualmente ela também trabalha no SESI ou Senai? Senai. Os dois, a Firjan. A Firjan. Ela é analista de dados na área de educação da Firjan, então ela também trabalha bastante com essa área de análise de dados. Então eu acho que ela pode acrescentar muito para vocês tanto a temática, mas principalmente a linguagem da ciência, que a gente trabalha bastante aqui na academia, né? Então a gente é muito pautado por essas ideias, por essa forma de linguagem que é a ciência. Bom, o que eu quero trazer para você, que eu trouxe a Amanda, é justamente por isso, né? Eu acredito que ela possa contribuir de forma significativa para o nosso trabalho aqui. A gente bolou uma apresentação matemática aqui em conjunto para trocar com vocês. É importante dizer aqui também que nós não somos os mais especialistas e aprofundados na área matemática da inteligência artificial. A gente veio trazer uma contextualização justamente para a nossa área. A Amanda um pouco mais na área de pesquisa, onde a gente se debruça bastante para entender como é que a gente pode lidar com determinadas situações aqui na academia, e eu contextualizando isso com a prática, tá bom? Então, passo a palavra aqui a Amanda Castelão Souza. Nossa, que formal, né? Doutora, Amanda. Quase. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Obrigada, André, pelo convite também. Bom, o que o Rafael falou, né? Eu não sou formada em educação física, então, assim, gente, não tenho a possibilidade de, né, falar como uma profissional da educação física. Mas, a ideia é justamente trazer um olhar que vocês possam ter, né, para a IA, para facilitar a vida de vocês. E aí eu digo facilitar não só na rotina do dia a dia, que eu estava até aqui falando, né, que o ChatGPT ele já faz o cardápio da minha semana e a lista de compras do que eu tenho que fazer durante a semana, e eu já vou direto ao mercado. Mas assim, a ideia é falar efetivamente como vocês conseguem se atualizar utilizando a IA.
Eu acho que, principalmente profissionais da área da saúde, né, tanto a educação física quanto a biologia estão ali naquele meio educação e saúde, a gente tem essa obrigação de estar se atualizando o tempo inteiro, as coisas vão surgindo, a quantidade de artigos que aparecem todos os dias é um montante absurdo, nem tudo presta, na verdade a maioria não presta, mas mesmo aqueles que servem para a nossa prática, ainda é uma quantidade muito grande e que a gente não tem tempo hábil de ficar lendo todos os artigos, enfim. Então, o que a IA pode fazer pela gente, né? A IA pode auxiliar nesse processo de atualização constante e também de facilitação dessa rotina de pesquisa e de trabalho. Então, a minha ideia é essa, de trazer para vocês. Eu vou começar falando um pouco o que é a IA de forma mais específica no modelo, no formato, como funciona. Vou falar um pouquinho para vocês sobre engenharia de prompt, que é como o Rafael falou, não é a minha área específica, mas é onde eu uso essa certificação para poder aplicar na pesquisa. E depois vou mostrar algumas possibilidades de IA para vocês fazerem a pesquisa de vocês, tanto para achar artigo, quanto para analisá-los e para escrever também, vou fazer essa análise junto com vocês. E aí, gente, fica à vontade para falar a hora que vocês quiserem, perguntar, enfim, contribuir com o que vocês julgarem necessário, tá? Nada muito formal. Justamente isso. Uma troca de fato. Porque como as informações são recentes, assim, muita coisa recente surgindo, é importante a gente dialogar justamente para tentar entender, por isso a gente passou o questionário, para tentar entender se vocês já utilizam ou não a ferramenta, qual o nível de usabilidade de você perante essa ferramenta, isso é importante também. Então, por favor, não fiquem constrangidos de chegar, perguntar e ter essa troca durante a apresentação, tá bom? Isso aí. Bom, ó, a tua luzinha verde apagou, é isso mesmo? Ah, então tá bom. Senão o André vai brigar comigo. Bom, gente, vamos lá. Dentro da inteligência artificial, a gente tem vários modelos de inteligência artificial. Eu não sei quantos aqui têm um conhecimento mais aprofundado sobre isso, então desculpa se eu estiver sendo mais básica, mas é só para botar todo mundo na mesma página. A gente tem vários tipos de IA. Em geral, a IA que a gente usa é a IA generativa, que é aquela IA que gera informações, imagens, dados, que é o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, não sei quanto vocês já usaram, aquele DeepSeek também, que é o chinês, que também é muito bom. Mas assim, eu ainda sou a pessoa do ChatGPT, vou explicar para vocês por quê. Mas a gente tem vários tipos. Tem a preditiva, que é aquela IA que vai fazer uma previsão do que você, né, do que pode acontecer futuramente. É análise probabilística, não é vidente, né? E a gente tem a IA que é específica para alguma coisa. Por exemplo, um aplicativo de IA que conta calorias. Ela não vai gerar nada, mas ela está específica para uma análise, para gerar uma informação ali para você. Quando a gente fala sobre ChatGPT, Gemini e Copilot, que é essencialmente o que eu vou focar hoje aqui com vocês, a gente está falando de uma linguagem de IA específica, que é a LLM, que Large Language Models, né, em inglês, mas são modelos treinados. O que é isso? Linguagens enormes, modelos treinados por bilhões de textos, que se atualizam o tempo todo, e ela vai gerar informações, imagens e tudo com base nesses bilhões de textos que ela tem ali. Quem botou aqueles textos ali? O programador, que está ali o tempo todo atualizando o ChatGPT, né? Você vê que agora o ChatGPT atualizou para o 5.0. Então tem uma equipe absurdamente gigante de programadores que estão ali por trás, atualizando e refinando o ChatGPT. Inclusive, recentemente, eles refinaram aquela questão do ChatGPT estar sendo extremamente gentil. Não sei se vocês repararam isso. Quem usa, né? Você coloca lá um negócio e ele fala assim: excelente ideia, Amanda, você é fantástica, tudo que você faz é impecável. Então, isso estava exagerado. Então, o próprio ChatGPT, né, a galera lá do ChatGPT refinou isso para ele ficar um pouco menos, né, puxa-saco, porque estava puxa-saco demais. Mas, além disso, eles também controlam questões, por exemplo, de preconceito, porque em muitos momentos já teve da IA ela trazer para a gente respostas que soavam preconceituosas, racistas. Então, essas equipes elas têm esse refinamento da resposta que essa IA vai gerar. Então, essa linguagem que a gente usa são esses modelos que são treinados em bilhões de textos que essa galera coloca lá. O que é arquitetura baseada em transformers, né? Que é uma atenção multicabeça. O que essas IAs fazem de tão diferente? Porque o ChatGPT foi lançado e aí foi aquele, meu Deus, olha isso. Mas, na verdade, a gente já utilizava IA antes, mas não dessa forma, né? Essa arquitetura baseada em transformers quer dizer o seguinte: quando você coloca uma frase dentro do ChatGPT, ele vai esmiuçar as palavras da tua frase.
Ao mesmo tempo, o ChatGPT consegue ler cada palavra e aplicar um contexto em cada uma dessas palavras para poder entender de forma geral a tua frase. Entende? Porque se eu falo assim, a manga estava em cima da mesa. A manga o quê? Da camisa? Eu tô dando um exemplo, assim, bobo, né? Mas assim, a manga da camisa, a fruta. Então a IA vai olhar para aquela frase que você colocou e ela vai fazer essa atenção multifocada, né? Ela vai ler cada palavra. Opa, manga pode ser várias coisas. Opa, mas o contexto tá falando que tá em cima da mesa. Então provavelmente é a fruta. Isso é muito rápido. A gente tá falando de milésimos de segundos para aquilo ali acontecer. E aí, quem usa mais, os mais comuns, como eu falei para vocês, ChatGPT, Gemini e Copilot. Eles aprendem padrões estatísticos da linguagem, com previsão de palavra ou token. O que isso quer dizer? Quanto mais a gente usa o ChatGPT, mais ele vai estar sendo treinado para saber qual é a palavra que ele vai utilizar para te responder. Então, nós estamos refinando o ChatGPT. Os programadores dão o básico e nós que estamos utilizando, vamos dando repertório para ele mesmo ir se moldando em função do que está sendo utilizado, tá? E o que é o token? Para o ChatGPT, e aí eu estou usando o ChatGPT como exemplo, mas esses outros servem, tá? O token é a palavra que ele tem que colocar ali dentro para te responder com análise de probabilidade. Então ele vai fazer um cálculo gigantesco, você botou uma frase, ele vai fazer um cálculo absurdamente gigantesco para entender qual é o token, ou seja, qual é a palavra que tem que ser colocada na tua resposta para te responder ao que você perguntou. O negócio é monstruoso. E aí, eles vão aprender padrões. O que é aprender um padrão? Cara, se eu uso o ChatGPT, que é o meu caso, eu uso o ChatGPT todos os dias. Essa semana eu tive que fazer um relatório que sai de um sumário de 500 páginas. E minha chefe queria de quarta para sexta-feira. Se vira. Cara, eu não tenho a possibilidade de ler 500 páginas, montar gráfico em cima daquilo, refinar aquela análise para entregar um relatório dentro do formato da diretoria que eu trabalho. ChatGPT. Eu subi o arquivo para o ChatGPT, treinei ele para o que eu queria, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o prompt, mas ele já tinha um repertório antes, ele sabe o que eu faço, ele sabe quem eu sou. Então, a partir desses padrões do que eu já solicitei para ele, ele vai refinar cada vez mais o que ele me responde. E aí, potencial, sumarização de artigos, análise de dados textuais, geração de protocolos de treino. O que isso quer dizer? Toda vez que eu subo um arquivo para o ChatGPT, ele tem a capacidade de fazer várias coisas. Algumas nem tanto, eu vou falar para vocês mais adiante. Mas esses fatos aqui, análise de dados textuais. Cara, isso aqui é fantástico. Quem tem um ChatGPT pago, eu não consigo mais não ter o ChatGPT pago, é uma coisa absurda. Ele consegue fazer análises impressionantes em cima daqueles dados que estão ali naquele artigo. Mas é isso, ele não substitui a visão humana. E eu vou chegar lá também com vocês. E aí o limite. Eles dependem da qualidade e diversidade dos dados do treinamento. Gente, o ChatGPT ele é teu aluno, você é o professor dele. Você vai ter que ensinar ele como funcionar. Ele é uma ferramenta com bilhões de textos, que atende pessoas no mundo inteiro. Você acha realmente que ele tem que te responder aqui no Rio de Janeiro igual ele vai responder um cara que mora na Índia? Claro que não. Muda dentro do nosso... Eu falei pra vocês, eu pego alimento, eu pergunto quais alimentos que eu tenho que comprar durante a semana. A lista de alimentos que ele me dá aqui não é a mesma lista de alimentos que ele vai dar pra um cara que mora na Bahia. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente come uma coisa, lá na Bahia come outras, é cultural. Então ele já tá ali se moldando para me responder exatamente pro que eu tô querendo, né? Então ali é a diversidade do treinamento que vai te dizer isso. O que é isso? São as alucinações e modelos de IA. Talvez vocês já tenham utilizado o ChatGPT e ele tenha te dado uma resposta totalmente aleatória. Tu falou, cara, essa porcaria não sabe nada. Todo mundo fala que essa droga sabe um monte de coisa, não sabe nada. Cara, chega a dar ódio, né? Isso tem um nome. O nome disso é alucinação e modelo de IA. E por que isso acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Essa alucinação é uma resposta que ela é gerada sem um suporte de dados originais. Pô, mas ele não tem bilhões de textos? Tem. Mas ele tem bilhões de textos que ele trabalha em cima de probabilidade. E aí é o ponto que eu quero chegar com vocês. Causas principais. Lacuna no treinamento. Você não falou o que você deveria ter falado para ele gerar a resposta que você queria ter. Outra. Pressão estatística para completar o enunciado mesmo sem base. O ChatGPT precisa te responder rápido. Gente, a gente está falando de capitalismo. É uma empresa que comanda o ChatGPT. Eu quero velocidade. Eu estou pagando $20 por mês para o ChatGPT me dar resposta. Eu quero em 10 segundos. Menos até. Então o ChatGPT ele é treinado para te dar muito rápido uma resposta.
E se ele não tem dados o suficiente para te dar aquela resposta, ele vai te dar o que é mais provável de responder a tua pergunta. E não necessariamente o mais provável é exatamente o que você está querendo. Então existe uma pressão para ele te responder muito rápido. Ontem mesmo eu estava fazendo esse relatório e ele estava me dando coisas erradas o tempo todo. Aí ele estava montando um gráfico e estava sobrepondo, né, os dados do gráfico e aí não estava visível. Aí eu escrevi: analise com calma. Leve o seu tempo. Exatamente dessa forma. Leve o tempo que precisar. Eu não estou com pressa. Analise o gráfico com calma e perceba que o rótulo está encoberto. E não é possível visualizar os dados. Eu aguardo. Veio certo. Ele levou 40 segundos para responder. Porra, gente, 40 segundos. Mas assim, veio certo. Mas ele 3 vezes antes ele tinha me dado errado, a mesma coisa. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Tá vindo errado o tempo todo? ChatGPT, respira, analisa com calma e me dá no teu tempo. Eu vou esperar, tá? Isso, eu vou te mostrar como é que você vai formar um prompt e aí vocês vão botar para a área de vocês, mas eu vou dar umas dicas de como formular ele, tá? Excesso de confiança no output probabilístico. O que é output? Input é o que a gente coloca, output é o que o ChatGPT traz como resposta. É pergunta e resposta, basicamente, né? Probabilístico por quê? Ele vai te dar o que é mais provável. Eu tenho uma sacola com 20 bolinhas azuis, são as respostas. As 2 vermelhas são exatamente o que respondem à minha pergunta, mas a probabilidade de vir uma bolinha azul é muito maior. Então eu preciso refinar para deixar a probabilidade refinada. Aqui, menos possibilidades para ele me dar a coisa certa, tá? Consequências. Aí ele inventa protocolo e faz interpretações equivocadas. Isso são as alucinações em modelo de IA. Ele alucinou, foi embora dentro daquela probabilidade. O que eu posso fazer para reduzir? Cross-checking, ou seja, ele me deu um dado, eu vou lá procurar um artigo para ver se aquilo ali está certo. Ele me deu um dado e eu vou lá fora procurar se aquela informação está correta, tá? Solicitar evidências ou referências. Você pode solicitar para ele. ChatGPT, de onde você tirou isso? De onde que isso veio? E aí, a dica ali é: não invente informações. Quando você for pedir, coloca. Não invente informações. E se você já estiver botando um texto, você quer que ele resuma, por exemplo, não invente informações e não altere ou introduza nada que eu não tenha colocado nesse texto. Esse planeja bem com a fonte. Ele vem a resposta. Sim. Você clica lá no final, vem um link para se quiser gerar. Clica nesse link. Às vezes esse link ele vem vazio, já aconteceu comigo várias vezes. E ele faz a interpretação dele. Não necessariamente porque ele botou a referência, aquela citação ela tá correta com o que o cara falou, né? Então assim, a gente precisa ler, pede a referência, ele der automaticamente beleza, clica no link, vê se ele é verdadeiro e lê o texto original, né, para você. E você pode até perguntar para ele: em que local desse texto tá a parte que você retirou? Me informe qual é a linha. Porque aí você vai no link e automaticamente você já procura a linha correta para você bater com a citação que ele te deu, tá? Uso crítico e triangulação das respostas, que é o que eu tô falando aqui para vocês, né? Sempre analisar. E aí, variabilidade das respostas. Não é porque você usou um prompt hoje e amanhã você fala assim: cara, que resposta fantástica, ó, ChatGPT se arrebentou. Amanhã você usa o mesmo prompt e ele te dá um negócio totalmente aleatório. Você fala: pô, tu não tinha aprendido. Não é porque você bota o mesmo prompt que a sua resposta vai ser igual, tá? Por que isso acontece? Essas linguagens, esses modelos de linguagens, eles são probabilísticos. Então, o tempo todo ele está fazendo esses cálculos de probabilidade. Hoje é um cálculo de probabilidade, amanhã é outro. A coisa muda. Hoje eu tenho 80% de chance de chover, amanhã é 0%. Mudou, tá? Mesmo prompt pode gerar outputs distintos a depender da temperatura e do sampling. O que é isso? Temperatura é o ChatGPT medindo qual é o nível de resposta e criatividade que ele vai te dar. Ou seja, se ele julga que é baixa a temperatura do que você está solicitando, ele vai te dar uma resposta menos criativa. Aquela coisa engessada da pesquisa acadêmica. Ele não vai inventar, mas assim, ele não vai ser criativo na resposta dele. Acho que criatividade é o lugar. Vai ser uma resposta mais conservadora, se ele sentir que a temperatura é baixa. Se ele sentir que a tua pergunta traz uma temperatura alta, o que ele vai entender? Posso ser criativo. Eu posso, né? Não é nem necessariamente inventar, mas eu posso sair de um lugar conservador e deixar aqui minha imaginação fluir. E o que é o sampling? Vou fazer o cálculo aqui de qual é o token que eu introduzo. Então, se você bota uma frase e você pede complete a frase, ele completa.
E como é que ele vai completar essa frase? Fazendo o cálculo de sampling, que é para saber qual é o token que entra, ou seja, qual é a palavra, e medindo a temperatura da tua pergunta, para medir a criatividade dele ou não. O que eu tenho como resultados influenciados por isso, né? Quem influencia isso? Os parâmetros do modelo. O ChatGPT está sempre sendo atualizado, então os parâmetros se alteram. Então um prompt que funciona hoje, amanhã já não funciona. Atualizações da base. O tempo todo está entrando informação nova na internet. O tempo todo eu estou botando informação nova na internet e o meu cálculo vai mudar. Toda hora. E o contexto da interação. Ou seja, o chat history. O que você conversa com ele. Ele sabe tudo que você já botou no ChatGPT, ele sabe. O teu histórico inteiro. Então, a tua resposta, você bota um prompt agora e eu boto no meu ChatGPT, a resposta é diferente. Porque você tem uma história de uso e eu tenho outra. Então, isso vai influenciar na resposta que ele vai me dar. Por isso que um prompt, ele nunca é geral. Eu não posso te falar, usa esse prompt que vai dar certo, porque vai depender do que você usa no ChatGPT. E aí, falando dos prompts efetivamente agora. Gente, prompt é uma coisa clara e evidente, cristalina e transparente como água. O que eu quero dizer com isso? Se eu viro pro Rafael e pergunto, amor, onde é que a gente vai jantar hoje? Ele vai me dar um monte de resposta. Rafael sabe o que eu gosto de comer, ele sabe onde é que a gente mora, ele sabe mais ou menos o horário que a gente pode sair e pode voltar. Ele sabe que eu não gosto de barulho, que eu sou velha, ele sabe que eu tenho que ficar sentada. Ele sabe se eu gosto de tomar vinho ou se eu gosto de tomar cerveja. Então, quando você está conversando com um amigo, essa pessoa está fazendo vários cálculos na cabeça dela para te responder. O ChatGPT também. Só que a gente tem que partir do princípio que o ChatGPT não é meu amigo. Então ele não me conhece. Ele tem uma história ali do que você já conversou com ele. Quanto mais você conversa, melhor vai ser a análise dele. Mas você precisa dar uma informação clara. ChatGPT, onde é que eu vou jantar hoje? Sei lá, você é vegetariano? Você não é? Você, sei lá, come massa ou você não come? Você tem alergia a glúten? Não tem? Ele não sabe. E aí, com base nisso, ele vai te responder numa forma mais geral, né? Vai pegar os melhores restaurantes ali numa média de onde você mora, porque ele tem ali o GPS, e vai te dar. Esse princípio, garbage out, né? É o princípio GIGO, que chama. O que isso quer dizer? Se eu dou um input mal definido, ou seja, se eu fiz uma pergunta mal feita, e garbage traduzindo lixo, né? Então, se eu boto lixo no ChatGPT, o output é lixo. Se eu dei um prompt ruim, a minha resposta é ruim. Então, a resposta que a IA te dá, ela é diretamente proporcional à pergunta que você fez. Se a IA está te respondendo mal, na grande esmagadora maioria das vezes, é porque você não perguntou direito. O LLM funciona com distribuições estatísticas. Então, é o que eu falei para vocês. Quanto mais restrito e bem contextualizado esse prompt, menor vai ser a dispersão dos resultados. Eu vou refinando e reduzindo a quantidade de possibilidades que ele tem para me dar, o que vai deixando melhor. Os prompts, se forem claros, vão reduzir as alucinações que eu trouxe para vocês e aumentam consistência e relevância prática. Qual é a estrutura recomendada de um prompt? Aí a gente vai entrar nisso. Eu tenho que colocar papel, objetivo, contexto e o formato esperado. Vou já falar sobre isso. Antes eu vou te dar um exemplo, tá? Prompt genérico. E aí, gente, esses prompts da educação física foi o ChatGPT que fez pra mim, tá? Porque eu não faço ideia do que vocês fazem. Então, assim, se tiver alguma besteira, me perdoem, porque, enfim, né, meu chat history com ele não inclui isso. Prompt genérico. Me dê um treino para alunos. Não me disse nada. Não me falou nada o que você quer, mas ele vai te dar, porque ele precisa te dar essa resposta. O prompt de autoespecificidade. Sou personal trainer em academia de alto rendimento. Preciso de um protocolo de treino de força de 45 minutos para um cliente de 35 anos, corredor de meia maratona com histórico de lesão no joelho. Estruture em séries e repetições, priorizando fortalecimento muscular e prevenção de novas lesões. Aí tu me trouxe informação. Pode ser que ele te dê uma informação errada? É óbvio, ele tá trabalhando com probabilidade. Mas aqui, tu reduziu muito, cara. Porque assim, me dê um treino para alunos, é quem, né? Um atleta? Olha, chegamos. Você que não vai chegar aqui na. Obrigado. Aí eu comecei a mandar, cara, tem uma aula de bike de 50 minutos que dá um prêmio. É intervalado, tá? Só falei isso, tá na pressa. Aí ele me deu, mas de uma forma extremamente genérica. Aí eu falei, cara, não é. Mas é URL. Aí comecei a colocar informações. Baseado em RPN, 4 círculos, e não sei o que, tratar com um público genérico. Aí ele já refinou. Eu falei, cara, mas
E playlist? Vem cá. Insira uma playlist que não sei o que, Arrebentou, é isso aí. Aí já botou uma playlist, só que o inserindo não batia o tempo. Aí eu dei a playlist, então assim, eu fui refinando para conseguir chegar na. A gente de saúde. O William fazendo as capas do Instagram. Ai, gente, mas eu vou ficar gastando meu tempo e minha energia com coisas que alguém pode fazer por mim. É meu secretário, cara. Faça por mim. Eu tô cheio de coisa pra fazer. Então, vamos usar. Se tá ali, é isso. O que você fez é um processo que a gente chama de iteração. Eu vou falar sobre ele. Mas é justamente isso. Você ir delimitando ali durante a tua conversa sobre o que ele tem que fazer. E é pra fazer isso mesmo. Então, vamos seguir aqui. Tá. O que eu vou levar em consideração, então, que até o André trouxe pra gente? Tarefa. O que tem que ser feito? É a tarefa que eu preciso que o ChatGPT faça para mim. Contexto. Em uma academia de alto rendimento, uma aula de 50 minutos com um público que é assim, que é assado. Qual é o contexto? Referências. O que são referências? Você trazer modelos para o ChatGPT. Né? Eu tenho esse treino aqui. Tá vendo esse treino? Eu quero uma coisa ligada a isso aqui dessa forma. Opa, eu trouxe uma referência. Já refinou mais essa probabilidade. Aí você avalia. Olhei, li, foi o que o André fez. Li, cara, não tá bom ainda. Aí você itera. O que é iterar? Continuar a conversa com o ChatGPT para ele refinando a resposta que ele tá te dando até você chegar no modelo que você precisa. Vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas técnicas para vocês montarem esse prompt que podem ajudar aí a refinar as respostas de vocês. O Few Shot, que é o aprendizado por exemplos, é uma forma de você fazer essa engenharia de prompt para refinar ali a resposta que ele vai te dar. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente fala de shot, a gente está falando de exemplos, tá? Então, eu tenho o zero shot, que é generalização pura. Eu deixei aberto na base de dados de treinamento, de qualquer coisa, tá aberto, zero shot. Vai me dar uma resposta genérica, não é o que eu tô querendo. O one shot é quando eu boto uma referência de formato. Então, peguei um treino que eu já fiz para uma pessoa pensa naquele prompt lá, 35 anos, quer correr meia maratona, lesão no joelho, blá, blá, blá. Esse treino aqui eu já fiz para esse cara. Botei um A. É treino A que fala, né? Tipo, A, B. Então, pode ser. Treino A. Beleza. Eu dei uma referência pro ChatGPT. Refinei. Porque eu fiz esse aqui com a minha especialização, o que eu entendo de educação física, né, de montar um treino, e agora eu já tô mostrando para ele como é que eu quero que ele faça. E o que é mais recomendado para tu refinar? O Few Shot. Por quê? O Few Shot é quando você bota 2 ou mais exemplos. Por quê? Você induz um padrão estatístico pela repetição. Quando eu coloco 2 exemplos, você entende que eu estou mostrando para o ChatGPT um padrão? Se eu boto só um, não tem padrão. Eu tenho um exemplo. Mas se eu boto 2, eu montei um padrão. Se eu boto 3, um padrão ainda mais refinado. Se eu boto 4, qual o padrão fechado? Porque vocês seguem um padrão para montar os treinos, para aquele indivíduo que você está montando. Então, se você coloca várias possibilidades, ele vai conseguir identificar pelos cálculos os padrões, e aí ele vai seguir aquele padrão na resposta que ele for te dar. Então, eu recomendo, assim, para vocês, para a área de vocês, o Few Shot, cara, ele é sensacional. Ajuda muito. E aí eu tô falando de treino, mas assim, também encaixa na questão da pesquisa. Tudo que eu tô falando aqui encaixa tanto para a rotina de vocês quanto para fazer uma pesquisa, sabe? Dá uma olhada aqui, eu tenho esse artigo, 3 artigos. Eu quero que você me dê referências, ou eu quero que você faça um resumo deles, ou eu quero que você faça uma análise desses dados. Eu dei um padrão. Se eu tô botando 3 artigos, existe um padrão que tá ligando os 3. E aí eu vou refinando. Agora, cuidado com a quantidade. Não exagera. Também menos é mais a partir do 2 ali, né? Então, botou 2, 3, 4, a depender do tamanho do que você está colocando, é bom. Começou a colocar coisas muito grandes, aí ele já começa a se perder, começa a alucinar. Então, eu acho que 2 a 3 treinos, se você for fazer isso, é o legal, assim. 2 a 3, no máximo 4 se forem pequenos. Fornecer exemplos de entrada e saída no prompt, ajuda o modelo a aprender o padrão desejado antes de gerar novas respostas, reduz a variação e melhora a consistência nos resultados, e é útil em contextos com estruturas repetitivas. Então, montagem de treinos, né? Construção de tabelas, resumos acadêmicos, coisa que tu precisa ficar repetindo, ele faz para você. Então, ontem eu estava fechando os gráficos, aí ele montou um gráfico lá, eu fui refinando para ele montar o gráfico que eu queria. Ele botou umas cores que não tinha nada a ver. Como é que eu vou mandar para a diretoria laranja com azul, com verde, com rosa? Horrível. Aí eu pedi,
Vamos montar um padrão. Fechei o padrão, eu mandei esse padrão de gráfico e use para todo esse relatório. Refinei o padrão. Só para complementar isso que você falou, eu fiz uma dieta com meu pai. Aí eu primeiro coloquei, faça uma dieta do 73 anos com o objetivo de diminuição de colesterol, diminuição de glicose e tal. Aí ele deu uma coisa meio surreal, né? Aí eu pensei, ixi, isso aqui meu pai nunca vai comer essas coisas que ele colocou aqui. Aí depois eu falei assim, a dieta dele atual hoje é essa daqui. Eu coloquei todos os alimentos que ele gosta de comer, que ele come, né? Assim, no dia a dia. E aí ele pegou e foi tirando o que era bom e colocando coisas que substituíssem, que fossem saudáveis, né? E aí ele montou uma dieta realmente que meu pai faria. Uhum. Então, só pra... É isso. Você colocou os padrões ali, né? Deu os shots e aí ele aprendeu em cima disso. Agora, falando da educação física especificamente, né, gente? Só para deixar claro aqui, tudo que eu tô falando não substitui o profissional da educação física. Eu quero deixar muito claro isso, tá? Eu, Amanda, sou bióloga. Eu não vou pegar treinos aleatórios na internet, jogar no ChatGPT e falar, monte um treino para mim com esse objetivo. Gente, não, tá? É uma coisa séria. Então, assim, a gente tá falando de uma avaliação ao final. Vocês viram que lá na engenharia de prompt que eu falei para vocês, avaliar. Então, eu só quero deixar claro que eu não estou falando da substituição do profissional de educação física, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, um colega meu, Kaique, virou para mim essa semana e falou assim, nossa, tô com uma dor de coluna. Eu falei, você quebrou o pé recentemente, deve estar compensando, né? Ele não, mas eu tô fortalecendo. Eu falei, você tá treinando? Eu pedi pro ChatGPT montar um treino pra mim, falei que eu tive uma lesão no joelho, que eu fiquei 3 meses com o pé pro alto, que eu fraturei a perna, e que agora eu tô com dor de coluna, e aí eu pedi pro ChatGPT montar um treino pra mim, e eu tô fazendo. Falei, e você tá com dor de coluna, você está fazendo um treino que o ChatGPT te mandou fazer, sozinho na academia do teu prédio. Por que será essa dor na coluna, gente? Uma coisa realmente inexplicável. Falei, pô, tá de sacanagem, né? Assim, não substitui, tem que avaliar. Tá? No caso de vocês especificamente, porque senão é perigosíssimo. Então, só um exemplo. Botei aí 2... Quem fez esses treinos foi o ChatGPT, tá, gente? É hipotético. 2 treinos aí hipotéticos. Agora, gere o treino C no mesmo formato, com foco em fortalecimento para prevenção de lesão de joelho. Tendo em vista que você tem que colocar o contexto, a pessoa, a tarefa, aqui está reduzido, né? Então, coloca lesão de joelho para um cara de 35 anos que vai correr a meia maratona, blá, blá. Ele vai te dar uma opção e você vai avaliar se aquela opção vale a pena ou não. Altere o que precisa ser alterado, mas já te reduziu bastante tempo de trabalho que você, né, ficaria ali para montar aquele treino. Outra técnica. Gente, tá dando para entender? Se quiserem, alguém quer fazer algum comentário? Fica à vontade, tá? Outra técnica que a gente tem é o raciocínio em etapas, que é a cadeia de pensamentos. Vocês são professores. Vocês entendem que eu não posso... Vou falar na minha realidade de quando eu era professora de escola. Eu não podia chegar para um aluno e falar assim, explica a evolução. 15 anos. Explica a evolução. A evolução é que a gente veio do macaco. Gente, se eu não estimulei aquele aluno a fazer uma cadeia de pensamentos, né, a construir um raciocínio, posso cobrar que ele me explique a evolução da forma mais perfeita do mundo. Eu não fiz. Então você é o professor do ChatGPT. O que isso quer dizer? Faz ele trazer raciocínio em etapas. Divide o que você precisa fazer de forma calculada na tua cabeça. O que você vai fazer? Você vai orientar a IA e explicar o raciocínio passo. Então, sei lá, eu acho que eu até botei um exemplo depois, mas assim, o que é ChatGPT, o que é treino de força? Muito bom. Como é que eu faço treino de força para uma lesão no joelho? Muito bom. E se eu tiver que... beleza, agora que você já raciocinou sobre o assunto, monte um treino assim assado. Então é você fazer, mesmo que você já saiba a resposta, faz ele ir pensando em etapas, granula a coisa. Não vai direto numa porrada só, porque aí ele não consegue te dar uma resposta mais precisa. Então, granula o rolê, e aí quando ele construir o pensamento junto contigo, aí você pergunta, o que é evolução? A evolução é, tu vai refinar a resposta de um modo sensacional. Força o modelo, então, a estruturar o pensamento como um pesquisador, um professor faria. Pode falar.
Isso, boa. Na versão não paga tem um limite, porque o capitalismo venceu, tá? Então, assim, é isso. Ou você vai ter que abrir um novo chat, que é triste, porque você abre um novo chat, aí você perde aquele chat history, ou tu vai ter que pagar. Ou espera. Não tem jeito. No que é gratuito, você vai ter que esperar. Ou você vai abrir um novo chat, aí você vai perder de forma... Não é que ele perde tudo, mas ele perde aquele raciocínio daquela conversa que você estava tendo com ele, entende? Então, assim, se vocês usam muito... Eu acho que é um cálculo de custo-benefício. Uso muito. Cara, vai me ajudar muito. Dá mais ou menos R$100, né? Que é $20. Vale a pena investir R$100? Você pode cancelar quando você quiser. Não tem fidelidade. Às vezes você pode fazer a assinatura para um mês específico. Porra, esse mês eu tenho que fazer um trabalho para pós, para o mestrado. É muito importante, tô pegado, vou pagar só esse mês e mês que vem eu não pago mais. Aí é cálculo, né, de custo-benefício. Só para acrescentar, galera, tem algum, não só, na verdade, não o GPT, mas se não me engano, a Gemini, você tem o plano estudante. Você consegue, se não me engano, são 3 meses ou 6 meses, alguma coisa do Eles têm algumas formas mais fáceis de você assinatura no de graça. Mas então, ótimo. aqui também que essa questão dos estudantes, vocês conseguem. Na minha mão, sem impostos. Eu acho que é isso. É custo-benefício e refletir se vale a pena ou não. Mas eu, particularmente, assim, eles até dão, a galera do ChatGPT dá umas entrevistas aí falando que não tem diferença, é só o limite de conversa. Cara, eu acho que o pensamento é bem mais refinado com quem paga. E sim. Mas eles não vão dar uma ênfase nisso porque é aquela isca, né, pra te pegar. Você vai lá ali no gratuito, o gratuito ele serve só a isca, é tipo clickbait, né, a isca pra você pagar. A quantidade de pessoas que estavam, a gente está tentando. Vai alimentando, exatamente. É isso aí. O que eu notei também foi quando a gente fazia essa pergunta de uma hora e meia detalhada, ele te dava justamente a resposta na mão da caralho. Hoje, tipo, ele mesmo já vai separando por etapas. Você quer dizer isso, aí tu já vai gastando tempo. E pergunta. É isso, a atualização da base deles, né? Comigo já aconteceu de dar 2 respostas assim e Ele vai usando, conforme a gente vai alimentando, ele vai refinando, pode falar. faz diferença interagir com ele através de uma mensagem só ou em várias mensagens no estilo de conversa? Olha, várias mensagens é sempre melhor. Se você for botar um raciocínio muito complexo em uma mensagem só, ele vai ter uma dificuldade de fazer aquele cálculo. Porque ele está trabalhando com aquela questão do token. Então, o que é o token? É aquela palavra-chave dentro daquela frase que ele tem que te responder. Então, se tem vários tokens, dificulta o meu raciocínio. Quando você está dando uma mensagem, ele responde fazendo uma pergunta. Uhum. Isso. É sempre melhor. Vai granulando a coisa, porque ele vai fazer um raciocínio complexo em cima de cada palavra-chave que você está colocando, para no final tu manda um prompt completo, porque ele já fez aquele chat history todo e aí ele consegue, a partir de todo aquele refinamento de raciocínio, te dar uma resposta complexa. Ele vai ficar te oferecendo, né? É isso. Ele é muito prestativo. Bonzinho. Beleza. Só para fechar isso. O ChatGPT, ele não mente. Ele alucina. Entende que tem uma questão diferente aí? Ele não vai mentir. Você perguntou se é real ou não, ele vai falar para você que não é real. Ele não mente. Mas ele vai alucinar. Em cima do cálculo de probabilidade dele, ele vai embora. Né? E aí, essa é a técnica de reflexão para vocês utilizarem. Lembrando, gente, que isso são técnicas, mas assim, monta o prompt daquela forma que eu falei para vocês. Tarefa, contexto, pessoa, sabe? Assim, refina a coisa e no final avalia aquela resposta e faz a iteração, que é estimular mais respostas. Então, continua ali refinando, conversando, para ele te trazer lá no final daquela pergunta uma resposta mais refinada. Para fechar, eu trouxe aqui opções de IAs que a gente tem
para vocês fazerem busca de revisão de literatura. Eu, particularmente, sou muito fã da Insight, acho muito bom. Vou mostrar aqui muito rápido para vocês que o Rafael já está ali, porque acabou o tempo. Mas todas essas IAs, elas são muito boas. O Consensus é, inclusive, um plugin que a gente coloca no ChatGPT pago. Então, você consegue falar com o Consensus através do ChatGPT, se ele for pago. Você adiciona ele ao ChatGPT lá nas configurações, e aí você vai fazendo perguntas. Quando você coloca lá Consensus, ele já altera embaixo, ele fala, buscando a partir da base de dados do Consensus. Aparece ali escrito. E aí tu vai conversando com a base do Consensus e ele vai te trazendo referência. O Consensus, ele é especializado em buscar referência e artigo na internet a partir de conversas. Então, geralmente, vem coisas bem mais confiáveis. Você pode também colocar lá, usando o Consensus, falar assim, eu quero falar tal coisa nesse artigo. Me dê uma referência que sustente isso. E aí ele vai na base do Consensus e te traz referência, aí você avalia aquelas referências e você consegue citar no teu trabalho. Quer falar, André? Aplicativo, o programa é específico para uma questão certa. Então, por exemplo, se eu fizer uma apresentação, eu não vou no ChatGPT, eu vou no Word. Se eu quiser um aplicativo, um Excel, uma planilha, eu vou no Word. Já escrever tanto a apresentação quanto planilha. No caso de uma apresentação, a gente tem o Gama com 2 M's, mas ele só faz 8 slides gratuitos. Se você quiser uma apresentação maior, tem que pagar. Eu gosto do Gama, mas eu gosto mais do Canva. E aí, no ChatGPT pago, você pode colocar o plugin do Canva, associar o Canva ao ChatGPT. E aí, ele não monta o slide diretamente no Canva. Seria maravilhoso, inclusive. Mas, por enquanto, ele não monta o slide diretamente no Canva. Mas, o que ele faz? Ele te dá toda a estrutura para você copiar e colar. Então, você pede lá para ele montar, dá o prompt, e aí ele vai botar slide 1. Coloque o título nesse tamanho, com essa fonte, lá, com essa cor. Coloque o tópico dele desse jeito, usa esse design. O template, Ele consegue elaborar os mais de inteligência artificial, para uma apresentação de 20 slides, contextualizando, fiz. Eu fiz os slides aqui, é basicamente isso. Então ele consegue trazer essa estética da representação ali. Mas, de fato, tem que colar as informações. Mas em algum momento isso vai mudar. Eu tenho muita fé nisso. Então, assim, a Insight eu vou mostrar rapidinho para vocês, tá? E leitura. Gente, não substitui a leitura humana, por favor, sabe? Bora ler. A ideia não é você deixar de ler, até porque a gente tem que fazer uma reflexão crítica em cima do que a gente está lendo. Tem muito artigo que é porcaria mesmo, que passou e que tá lá na internet. Não é porque é um artigo mas é um artigo, sei lá, da UFRJ. Mas tem porcaria. Em todo lugar. Na Fiocruz tem, em Harvard tem. Então, assim, tem que ler de forma crítica. Eu gosto de usar o chat PDF. Você sobe o PDF e aí você começa a conversar com o teu PDF. O que ele fala sobre aquilo? É uma conversa mesmo. Você vai digitando, botando o prompt e ele vai te trazendo o que está ali dentro dele. Perplexity também é excelente, faz isso. O ChatGPT, a versão paga é muito boa também. Você coloca lá o anexo e ele consegue fazer, mas o chat PDF é fantástico. É R$20 por mês. O gratuito só bota 3 artigos por dia, o que é bom. Mas se você paga R$20 por mês, você joga a quantidade de artigos que você quiser e conversa com todos eles. Aí, só a citaçãozinha do Stephen Hawking, e eu concordo muito, né? A inteligência artificial pode ser o melhor ou o pior acontecimento da história da humanidade. Em algum momento é possível que seja o pior, eu realmente acredito que isso pode acontecer, mas nesse momento, gente, está sendo a melhor coisa do mundo. Para quem sabe usar, é fantástico. Ele está associado tipo, carro dirige sozinho. Tudo. Ele faz tudo, para tudo que a gente precisa fazer, tem IA para tudo. Para você ligar a luz, desligar a luz, dirigir o carro, fazer cirurgia em hospital. Já tem cirurgia com IA. Eu espero que não. Porque aí vem a coisa do eu sou a lenda, né? O site foi aberto? Rapidinho. Só para eu... aqui. Então, eu descobri muito mais cedo, tipo assim, 10 anos mais cedo, do que a análise dos próprios médicos. Então, assim, ele pega as imagens e coloca lá, assim, ressonância, tudo mais, tal, joga, e aí ele fala assim,
vai ter câncer de mama, por exemplo. Entendeu? E aí, tu pode ir mais para vários, né? Não. E aí você acaba ganhando, entendeu? Tem até modelo de IA que em segundos te faz um laudo de autismo. Isso já está sendo utilizado na Europa, em alguns lugares. É possível que chegue aqui no Brasil para dar esse laudo. Tem uma pesquisadora brasileira que é lá da Espanha, que está lá na Espanha, né? Aquela coisa, fuga de cérebros, né? Foi para a Espanha e ela, com a IA, conseguiu desenvolver uma forma de identificar câncer de pâncreas antes mesmo do câncer acontecer também. E câncer de pâncreas é uma coisa super difícil de identificar, não dá muitos sintomas, né? E ela conseguiu fazer isso. Bom, para fechar, gente, essa aqui é a tela da Insightful. Gosto muito porque ela vai te dar uma rede de artigos a partir do que você coloca nela. E aí, de forma bem breve, né? Eu acho que assim, o mais importante é vocês irem cavucando ali, né? Vai mexendo. Mas o que a gente faz aqui? Aqui eu coloco algum artigo que eu queira pelo título. Então aqui você escreve o título do artigo, sei lá, eu vou botar, o seu já deve estar, sei lá, não sei que artigo é esse, Neurociência e Conduta, tá? Ele vai te dar um monte de possibilidades aqui dentro, falando desse artigo, mas mais do que isso, ele te dá uma rede a partir das citações desse artigo. A partir do artigo que eu coloquei nele, ele vai cruzando citação. Quem cita esse artigo, quem o artigo cita, né? Vice-versa. E aí ele vai montando uma rede de artigo. Cada bolinha dessa é um artigo. E aí a proximidade dessas citações, por quantidade ou não, vai ficando a linha maior ou mais distante ou mais próxima por ela. Então, isso é uma rede, assim, fantástica para vocês selecionar. E você pode retirar. Tipo, eu acho que esse aqui não tem tanto a ver com o que eu queria. E aí você pode retirar ele desse mapa. Para refinar o mapa, para refinar o mapa, vocês conseguem, aqui em cima, colocar palavras-chave. Então, eu botei o título do artigo que eu queria, e aí eu coloco minha palavra-chave, tipo, sei lá, educação. E aí, vocês já sabem usar os operadores booleanos? Não. O que são os operadores booleanos? É and, not ou or. Or vem de ou, and, e, de soma, e not, não quero. Então, assim, educação and neurociência. E aí você pode botar not, sei lá, evolução. Eu tô botando em português, mas geralmente eu coloco em inglês, que aí é melhor. Então você vai colocando esses operadores para falar assim, olha, eu quero só artigos que tenham neurociência e educação e só artigos que não falem de evolução. Refinei pra caramba, né? Porque eu botei um título, que é o meu ponto de partida, e aí eu vou colocando as palavras-chave, mas eu não quero nada que tenha a ver com processo evolutivo. Eu quero só neurociência e educação obrigatoriamente, entendeu? E aí vocês podem fazer isso porque refina muito. Você pode colocar distância de citações, eu só quero quem cite ou quem seja citado, a distância é 1. Ou eu boto 2 para uma distância maior, né? Ano, refino o ano, eu boto de 15 a 2025, eu só quero nos últimos 10 anos porque eu quero uma coisa bem recente. E você pode adicionar o que a gente chama de artigo semente. Eu posso subir aqui 3, 4, 5, 10 artigos que são aqueles... Cara, esse artigo aqui é muito a minha área. É o meu referencial teórico. Eu quero coisas que partam disso aqui. Então, além de eu botar um artigo, que é o título, que é o ponto de partida daquele mapa, eu coloco os operadores com a palavra-chave e subo 3 outros artigos semente. Olha o padrão. Eu estou montando um padrão para SA. Ó, o padrão é esse aqui. E aí ele vai gerar essa rede, 21 mil citações no gráfico, profundidade, 2 de profundidade de citação, 6.886 artigos em análise. Olha quanta coisa que ele consegue analisar ao mesmo tempo, né? E aí você vem, e aí você tem essa rede no final. E aí essa rede, ela vem até por cor, né, para te mostrar a questão de ano. Então os mais recentes estão mais escurinhos, os mais antigos estão no clarinho, então forma um mapa bem legal. E aí quando você desce aqui, pode falar. Alguns estagiários que estão aí querendo fazer TCC, isso aqui para uma revisão, geralmente na graduação a gente faz muita revisão, então isso aqui é mão na roda. Né? Se a gente for pensar em refinar pegar uma revisão de matemática, estou falando sobre condropatia patelar, e aí eu preciso refinar alguns artigos mais recentes aqui, e você vai, coloca um artigo, sei lá, pegou lá do Gabriel Paz, um artigo do condropatia, que é a minha referência, colocou aqui quais são citados, você já começa a fazer um apanhado bem legal aqui para produzir
um projeto. E ele traz aqui embaixo, ó, lista de artigos semelhantes. Eu posso adicionar o meu mapa, ó. Esse aqui é bom, gostei. Esse aqui eu gostei também. Esse aqui eu gostei também. Adicionar documentos. Pronto, mudei o mapa. E aí, cada artigo que você adiciona, muda o mapa completamente. Porque ele vai fazer a conexão das citações. Então, cuidado também com o que você adiciona, que você pode virar, aquilo ali pode virar um lixo também, né? Tem que ser bem específico no que você está buscando, porque é muita informação. Aí ele te dá semelhança, o cálculo probabilístico de semelhança, o ano da publicação, as citações e outras opções. Quem é mais importante? Artigos só de revisão. Aqui no final, ó, mais artigos recentes dos 100 principais autores. Então, quem é a galera que mais publica naquela área e o que é mais recente do que eles fizeram. Enfim, é mexer aí, gente, porque, ó, instituição, enfim, por revista, ele te traz uma lista, assim, robusta. E daqui, qualquer TCC parte daqui. Eu fiz a minha revisão do doutorado, inclusive, usando. É fantástico. Tira um print do mapa, coloca, fica bonito, fica elegante. E aí a revisão de vocês fica fechadinha. Obrigado por nos ouvir no Simpósio BTCare. Siga o BTCar, compartilhe este episódio e até a próxima. Organização e produção: André Gaudêncio e Rafael Riani.